Vamos à correção do AP2. Questão número 1. Acreditando estar grávida, Pamela, 18 anos, desesperada porque ainda morava com os pais e eles sequer a deixavam namorar, utilizando um instrumento próprio, procura eliminar o feto sozinha, no banheiro da casa. Vindo a sofrer, em razão de tal comportamento, lesão corporal de natureza grave. Encaminhada ao hospital para atendimento médico, fica constatado que, na verdade, ela não se achava e nunca esteve grávida. O hospital, todavia, é obrigado a noticiar o fato à autoridade policial, tendo em vista que a jovem de 18 anos chegou ao local em situação suspeita, lesionada. Diante disso, foi instaurado procedimento administrativo investigatório próprio e, com o recebimento dos autos, o Ministério Público ofereceu denúncia em face de Pamela pela prática do crime de aborto provocado pela gestante, qualificado pelo resultado de lesão corporal grave, nos termos do artigo 124, combinado com o artigo 127, ambos do Código Penal. Diante da situação narrada, assinale a opção que se apresenta a alegação do advogado de Pamela. Diante da situação narrada, assinale a opção que apresenta a alegação do advogado de Pamela. Letra A é a correta. A atipicidade da conduta. Por que o fato da Pamela ter praticado em tese inicialmente um aborto não é crime? Porque na realidade trata-se de um crime impossível previsto no artigo 17 do Código Penal. Né? Como ela não estava grávida, não havia objeto do crime. Então, o artigo 17 fala assim: não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio, não foi o caso, o meio empregado que ela utilizou não se diz qual, mas poderia ter sido eficaz, não é essa a questão. Agora sim, ou por absoluta impropriedade do objeto. É isso, o objeto do crime seria o feto, do crime de aborto, autoaborto. Como não havia feto, não havia gravidez, não há objeto. Então, por absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar-se o crime. Então, não se pune esse tipo de tentativa de crime. Então, a resposta correta é letra A. A letra B, então, afastamento da qualificadora. Não pode ser, porque se a figura é atípica, não tem qualificadora. Letra C, desclassificação para o crime de lesão corporal grave, afastando a condenação pelo aborto. Não pode ir ao aborto, porque é crime impossível, e não existe autolesão. Né? A pessoa se lesionar, se machucar, não é crime. E letra D, o reconhecimento da tentativa do crime de aborto qualificado pelo resultado. Não, nós já vimos que o fato é atípico. Então, a número 1, resposta certa, letra A, atipicidade da conduta. Questão número 2. Tony, a pedido de um colega, está transportando uma caixa com cápsulas que acredita ser de remédios. Então, o Tony acredita estar transportando remédios, sem ter conhecimento que estas, na verdade, continham cloridato de cocaína em seu interior. Por outro lado, José transporta em seu veículo 50 gramas de cannabis sativa lineares, maconhas, pois acreditava que poderia ter pequena quantidade do material em sua posse para fins medicinais. Então o Tony carrega cocaína acreditando ser remédio solicitado por um colega. O José transporta 50 gramas de maconha, sabendo que é maconha, mas acreditando que era legal para fins medicinais portar pequena quantidade de maconha. Ambos foram abordados por policiais e, diante da apreensão das drogas, denunciados pela prática do crime de tráfico de entorpecentes. Considerando apenas as informações narradas, o advogado de Tony e José deverá alegar em favor dos clientes, respectivamente, a ocorrência de letra C é a correta, pessoal. Erro de tipo e erro de proibição. Por que erro de tipo? Vamos ver. A primeira parte, que é a parte em que o Tony, a pedido de um colega, transporta caixas de cápsula
caixa com cápsula que acredita ser de remédios. Então ele viu as caixas dos remédios, está carregando as caixas de remédio que acreditava ser remédios, quando na realidade era cocaína. Então há um erro, né, na visualização, na interpretação do fato. Ele pega uma caixa com cocaína e ele entende ser de remédio. Ou seja, há um erro numa circunstância, num dado do tipo penal. Há um erro numa circunstância, num dado relevante do tipo penal, que é a coisa, é o objeto, né? Ele tá com as caixas acreditando ser remédio, quando na realidade era cocaína. Então isso é o erro de tipo, um erro numa circunstância importante, né, do tipo penal. E o outro caso, o caso do José, que ele carrega sabendo ser maconha, 50 gramas, acreditando ser legal. Bom, isso é um exercício, né? Se fosse na prática, todo mundo no Brasil sabe que não pode. Se fosse um brasileiro, podia ser um estrangeiro. Mas, neste caso aqui, como é um exercício, e o exercício diz que ele acreditava que pequena quantidade para fins medicinais poderia ser transportada, trata-se do erro de proibição, ou seja, ele acreditava ser legal, ele sabia que carregava maconha, mas acreditava que para fins medicinais era legal, sendo pequena quantidade. Então o exercício leva para a resposta letra C, erro de tipo e erro de proibição. Erro de tipo porque há um erro na realidade, uma falsa percepção da realidade, o indivíduo acreditava que era remédio e era droga. E no caso do erro de proibição, ele sabia que carregava droga, mas acreditava que era legal pequena quantidade para fins medicinais. Resposta certa, letra C, erro de tipo e erro de proibição. Questão número 3. Filolau, querendo estuprar Filomena, deu início à execução do crime de estupro, empregando grave ameaça à vítima. Ocorre que, ao se preparar para o coito vagínico, que era sua única intenção, não conseguiu manter seu pênis ereto em virtude de falha fisiológica alheia à sua vontade. Por conta disso, desistiu de prosseguir na execução do crime e abandonou o local. Nesse caso, é correto afirmar que, letra A, trata-se de caso de desistência voluntária, razão pela qual Filolau não responderá pelo crime de estupro. Errado, porque desistência voluntária, como o nome diz, depende de uma desistência. Não ocorreu desistência. Ele não executou, não consumou o crime em virtude de falha fisiológica. O artigo 15, que trata da desistência voluntária, na primeira parte diz que o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução. Então, voluntariamente, é desistência voluntária, o nome já diz. Ele não desistiu voluntariamente, foi uma falha fisiológica. Então, letra A está errado. B. Trata-se de arrependimento eficaz, fazendo com que Filolau responda tão somente pelos atos praticados. Errado também a segunda parte do artigo 15, diz assim. A primeira parte que a gente já leu diz: o agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução, ou, agora vem o arrependimento eficaz, impede que o resultado se produza, só responde pelos atos já praticados. Ele não impediu nada, porque ele não conseguiu consumar o ato por uma falha fisiológica, então não há arrependimento eficaz. Para haver arrependimento eficaz, ele teria que ter iniciado a execução, praticado o iter crimes e depois, de alguma forma, contribuído para evitar o resultado. Então ele não iniciou nem execução nesse caso. Então, letra B, trata-se de arrependimento eficaz, não é porque não houve arrependimento nenhum e muito menos eficaz. Letra C, a conduta de Filolau é atípica, está errado, é típica. E a resposta certa, então, é letra D.
E aí eu já explico a C junto com a D. Filolau deve responder por tentativa de estupro. Sim, é um caso de tentativa. Por quê? Porque ao iniciar a execução do crime por uma falha fisiológica, e aqui no exercício é bem claro o que diz no artigo 14, inciso 2, em virtude de falha fisiológica, e aí o 14.2 diz que tentativa é quando ocorre um fato alheio à vontade do agente, e aqui diz isso, em virtude de falha fisiológica alheia à sua vontade. Então, quando a circunstância que impede a consumação for alheia à vontade do agente, trata-se de tentativa, crime tentado. Nesse caso aqui foi o que ocorreu, né? Por uma falha fisiológica, ele não iniciou a execução do estupro. Então, nós teremos nesse caso aqui uma tentativa. Ou na realidade a gente poderia dizer que quando ele pegou a vítima, né? Aqui não diz exatamente qual foi a situação, mas lá no início diz deu início à execução. Então, na realidade, ele já iniciou a execução, ele não consumou. Então, Filolau, querendo estuprar Filomena, deu início à execução do crime. É o que diz o 14. Iniciada a execução, se por circunstância alheia à sua vontade não consumar, trata-se de crime de tentativa, crime tentado. Então, ele iniciou, para deixar bem claro, iniciou a execução e não a consumou por circunstância alheia à sua vontade, que foi a falha fisiológica. Então, nesse caso, nós temos o crime tentado. Letra D é a resposta. Repetindo mais uma vez, para não ficar nenhuma dúvida, ele iniciou a execução e não consumou por circunstância alheia à sua vontade. Isso é o conceito de crime tentado que está no artigo 14.2. Vamos dar uma lidinha aqui no 14.2. 14. Disse o crime. 2. Tentado, quando iniciada a execução, não se consuma por circunstância alheia à vontade do agente. É o que ocorreu, pessoal. Questão número 4. José conversa com Antônio em frente a um prédio. Durante a conversa, José percebe que João, do alto do edifício, jogara um vaso mirando a cabeça de seu interlocutor. Então mirava a cabeça do Antônio, e José percebeu. Assustado e com o fim de evitar a possível morte de Antônio, José o empurra com força. José empurra Antônio com força para evitar a morte do Antônio, porque João jogara o vaso. Antônio cai e, na queda, fratura o braço. Do alto do prédio, João vê a cena e fica irritado ao perceber que, pela atuação rápida de José, não conseguira acertar o vaso na cabeça de Antônio. Com base no caso apresentado, segundo os estudos acerca da teoria da imputação objetiva, assinale a alternativa correta. Letra A. José praticou lesão corporal culposa? Não praticou nenhum crime. O José, apesar da sua conduta estar ligada à lesão corporal no braço, fraturou o braço do Antônio, na realidade ele agiu para evitar um crime. Então ele não praticou lesão nenhuma. José praticou lesão corporal dolosa? Não. Letra C. O resultado não pode ser imputado a José, ainda que entre a lesão e a conduta exista nexo de causalidade. Correto. Letra C. O resultado não pode ser imputado a José, ainda que entre a lesão e a conduta exista nexo de causalidade. Sim, porque o José, na realidade, ele evitou que o Antônio fosse ferido ou morto, enfim, morto pelo vaso. Ele tomou uma atitude e evitou talvez um dano maior, que seria a queda do vaso na sua cabeça, que foi jogada por João. Então, a resposta certa é a letra C. Letra D, o resultado pode ser imputado a José? Não, não pode, a gente já viu, né? Então, a resposta é a letra C. Número 5. Crime falho é o mesmo que, letra A, tentativa perfeita. Está correto, pessoal. Tentativa perfeita é aquela ação em que o indivíduo inicia a execução,
realiza todos os atos executórios que tem à disposição, mas não consegue consumar o delito. A tentativa imperfeita é aquela que o sujeito, o agente, inicia a execução, mas não consegue, né, se utilizar de todos os meios que ele tinha à disposição para consumar o delito. Também não consuma. Né? Crime impossível não é o caso e crime consumado também não. Tentativa perfeita, então, é sinônimo de crime falho. A questão número 6, pessoal, foi anulada porque ela não apresenta uma resposta adequada. Né? Então, nós já passaremos para a questão número 7. Em virtude, então, repetindo, de não haver resposta adequada para o número 6, ela foi anulada. Questão número 7. João atira visando matar José, que já estava morto em razão de ataque cardíaco. É correto afirmar que esta situação. Então a 7 diz que o João atirou, queria matar José, atira nele para matar, mas só que José já estava morto em razão de um ataque cardíaco. É correto afirmar que esta situação, letra A, diz respeito a crime de homicídio tentado. Não é tentativa, porque não há circunstância alheia à vontade do sujeito que o impediu de consumar. Letra B, configura o que se denomina de crime de ensaio. Também não. Letra C é a chamada tentativa branca. Também não. Letra D, crime impossível ou tentativa inidônea. Por que é crime impossível, pessoal? Vamos lá no artigo 14, de novo, né? Como nós já vimos. 14, nós tínhamos uma pessoa morta, então, quando o agente criminoso atirou. O 17 diz, não se pune a tentativa quando por ineficácia absoluta do meio, não é o caso, o meio empregado era uma arma, provavelmente era eficaz, não há nada disso sobre sua ineficácia, mas a segunda parte que é a nossa resposta. Por absoluta impropriedade do objeto é impossível consumar-se o crime. Então, foi o que ocorreu. Absoluta impropriedade do objeto, o indivíduo já estava morto. Como matar alguém que já estava morto? Então, trata-se de crime impossível, não é crime, portanto. Quanto à letra B, crime de ensaio, não é porque esse crime de ensaio, ou de experiência, o que alguns chamam, né? É quando há a inexistência, né, de induzimento ou instigação, ou seja, na realidade, a existência, a indução a que o indivíduo pratique um delito. Né? Então, também nós temos a situação do flagrante provocado, né, que estaria nessa seara aí. Então, quando há um induzimento ou instigação à prática de um crime, que pode ser o flagrante provocado, isto também é uma ilegalidade, né? O flagrante é ilegal. Porém, não é a mesma coisa que crime impossível pela absoluta impropriedade ali do objeto que nós já acabamos de ver. São situações diferentes. Por isso a resposta é a letra D e não a letra B de Brasil. E no caso da letra C, a tentativa branca também não é, porque tentativa branca é aquela em que o objeto, né, material do delito não é atingido. Por exemplo, o A atira no B, mas ele erra o tiro no B. Isso é chamado tentativa branca. Então a resposta correta aqui, a letra D de dado, configura crime impossível ou tentativa inidônea. Né? Nós então retiramos, né, do cenário aqui a letra A, diz respeito a crime de homicídio tentado, não é tentativa, porque já havia um cadáver. O crime de ensaio, então, é a instigação para a provocação a um crime, né? Não é o caso. A tentativa branca é não acertar o objeto material do crime, não é o caso, então configura a letra D, né? Crime impossível ou tentativa inidônea. Questão número 8. Nos crimes pré-terdolosos, o elemento subjetivo é caracterizado. O elemento subjetivo do crime, né?
qual é o elemento subjetivo do crime é dolo e culpa. Então, nos crimes pré-ter-dolosos, o elemento subjetivo do crime é caracterizado. Letra A, pela culpa consciente, não. B, pelo dolo eventual, não. C, essa é a resposta certa, e eu já explico todas juntas, acho que vocês vão entender todas juntas. Pelo dolo na conduta antecedente e pela culpa na conduta na consequente. Então, pelo dolo na conduta antecedente e pela culpa na consequente. Exatamente isso. Nos crimes pré-ter dolosos, o indivíduo tem dolo de praticar um crime e por culpa acaba acontecendo outro crime, há um agravamento da conduta. Vamos ler aqui, pegar no Código Penal, o artigo 129, lesão corporal seguida de morte. Ele já dá uma ideia do que é o crime pré-ter doloso. O 129 diz o seguinte, vamos ver qual é o parágrafo. Deixa eu achar aqui o parágrafo. Lesão corporal seguida de morte. Parágrafo 3º. Se resulta a morte, as circunstâncias evidenciam que o agente não quis o resultado, viu? Ele não quis o resultado da morte, ele queria lesão corporal seguida de morte. Dolo no antecedente, que ele queria, conduta antecedente era dolosa, que é lesão corporal. Mas se ele não queria, se evidencia, as circunstâncias evidenciam que o resultado não era o que ele queria, o agente não quis o resultado, apenas assumiu o risco de produzi-lo, então culpa no consequente, lesão corporal seguida de morte. Conduta antecedente, lesão corporal dolosa. Morte, ele não queria, conduta consequente, culposa. Então, letra C é a resposta. Nos crimes pré-ter dolosos, o elemento subjetivo é caracterizado pelo dolo na conduta antecedente e pela culpa na consequente. É o caso, então, da lesão corporal seguida de morte. Conduta antecedente, lesão corporal, dolo. Conduta consequente, morte, culpa. Letra D, caso fortuito, também não se encaixa. Então, letra C é a resposta correta. Questão número 9. Sobre crimes culposos, analise as afirmações abaixo e escolha a alternativa correta. 1. A culpa concorrente da vítima não exclui a do acusado. Aqui quer dizer o seguinte, o acusado pratica um delito culposo e ele afirma que a vítima contribuiu para que ele praticasse o delito. Então, ele quer alegar que, como a vítima contribuiu, ele deverá ter um abatimento de pena ou excluir, na realidade aqui a questão é excluir a culpa do acusado. E não ocorre isso, pessoal, não há essa exclusão com a culpa concorrente. Então, para exemplificar, né, quando diz a culpa concorrente da vítima não exclui a do acusado, está correto, não há culpa concorrente no direito penal. Exemplo nos crimes de trânsito, né? O A dirigindo imprudentemente atropela o B que de alguma maneira contribuiu, né? Concorreu para o resultado morte. Ele está andando ao ladinho do fio da calçada, mas na rua, e o A de veículo atropela. Ele vai responder por homicídio culposo, sim, porque não há essa figura da culpa concorrente no direito penal. Há no direito civil, na responsabilidade civil, no direito penal não há. Então a culpa concorrente da vítima não exclui a do acusado. Se fosse só culpa da vítima, ela deu causa ao acidente, ela provocou que o outro agente, o que matou, por exemplo, tivesse praticado essa morte, o carro está andando em velocidade adequada, a vítima se atira embaixo do carro. Aí ela deu causa unilateralmente ao homicídio. Não é o caso, aqui é culpa concorrente, os dois de alguma maneira concorreram. Não há essa figura no direito penal, então o A vai responder, no exemplo do crime de trânsito que eu dei, vai responder pelo delito. Número 2, é possível a tentativa de crime culposo? Não, nós estudamos que crime culposo não possui na modalidade tentada, né? É impossível tentar o que não se quer, né, pessoal? Que crime culposo é aquele que tu não tem intenção. Como tentar o que tu não tem intenção?
3. A imprudência resulta na falta de aptidão técnica. Não, nós vimos lá no nosso polígrafo que a imperícia é a falta de aptidão técnica. Imprudência é não tomar os cuidados que qualquer ser humano normal tomaria. Então, a resposta do número 9 é letra A, apenas a afirmação 1 está correta. Questão número 10. Imagine 2 náufragos em alto mar disputando um único colete salva-vidas após um raio destruir totalmente o barco que utilizavam. Sobre esta situação, é correto afirmar que, letra A, nenhum deles pode invocar a legítima defesa contra o outro, mas sim o estado de necessidade. É um caso de estado de necessidade, pessoal. Nós temos o confronto de 2 bens jurídicos que têm o direito de serem preservados, porque são bens jurídicos lícitos. Para ser legítima defesa, que nós estudaremos na próxima aula, deveria haver uma agressão injusta de um deles contra o outro. Não há agressão, se existir, vai ser justa. Os dois têm direito a preservar a sua vida e só tem um estado, um colete. Então há 2 bens jurídicos, os dois são lícitos que sobrevivam. Então é o confronto, o conflito de um bem jurídico contra o outro bem jurídico. Um bem jurídico vai ser preservado com o colete salva-vidas e o outro vai ser sacrificado, sendo morto, enfim, sendo impedido de usar o colete salva-vidas. Então, resposta certa, letra A, caso de estado de necessidade. B, caso um dos náufragos morra, o sobrevivente não cometerá crime porque agiu no exercício regular do direito. Não, agiu em estado de necessidade. C, ocorrendo o falecimento de um deles, o sobrevivente responderá por induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio. Errado, já vimos que não há crime pela questão do estado de necessidade. Letra D, o estrito cumprimento do dever legal é a única causa de exclusão de ilicitude aplicada aos fatos, em caso de morte de um dos náufragos após a disputa. Errado, né? Nós já vimos que não há crime, exclui a ilicitude pela questão do estado de necessidade, a presença do estado de necessidade. Letra E, eventual sobrevivente responderá pelo crime de homicídio culposo, pois o raio causou o naufrágio. Não, resposta certa, então, letra A. Questão número 11. Posidônio, orgulhoso do novo automóvel que acabara de comprar, dirige-se até o Bar Amizade para mostrar sua nova aquisição aos seus amigos. Ocorre que no local se encontrava um tanto quanto embriagado a pessoa de Típico. Este, tomado de intensa inveja de Posidônio, passa a desferir chutes em seu automóvel. Posidônio, a fim de fazer parar a ação de Típico, agarra uma das cadeiras de metal do bar e desfere um violento golpe contra as costas de Típico, fazendo com que este caia desmaiado no solo, com a clavícula quebrada. Responda, olha, preste atenção na pergunta. Responda se é possível haver incidência do estado de necessidade. Bom, nós estudamos que o estado de necessidade há 2 bens jurídicos lícitos. Os dois têm direito a permanecerem, né, a sobreviverem, mas pela necessidade é autorizado que um destes bens lícitos seja preservado e o outro bem lícito seja excluído, né? Então, um é preservado, é lícito e é preservado, e o outro, apesar de ser lícito, também há uma autorização para que ele seja extinto, né? Então, nós temos, nesse caso aqui, uma situação em que temos uma pessoa, que é o dono do carro, e outra pessoa que está danificando o automóvel. Então, qual é o conflito de bens jurídicos que tem aí? O bem jurídico patrimônio, que é do Posidônio, e o bem jurídico vida, que é do Típico. Então, o Típico foi agredido, o bem jurídico vida do Típico foi agredido, porque ele
agredir o bem jurídico patrimônio do possidônio. Porém, a pergunta é, os dois bens jurídicos, as duas ações eram lícitas? Ou seja, o bem jurídico patrimônio e o bem jurídico vida do possidônio, os dois eram lícitos? Na realidade, eu não tenho dois bens jurídicos lícitos, porque a atitude do possidônio era ilícita, era uma agressão injusta ao patrimônio do possidônio. Questão número 11. Posidônio, orgulhoso do novo automóvel que acaba de comprar, dirige-se até o bar Amizade para mostrar sua nova aquisição aos seus amigos. Ocorre que no local se encontrava um tanto quanto embriagado a pessoa de Típico. Este, tomado de intensa inveja de Posidônio, passa a desferir chutes em seu automóvel. Posidônio, a fim de fazer parar a ação de Típico, agarra uma das cadeiras de metal do bar e desfere um violento golpe contra as costas de Típico, fazendo com que este caia desmaiado no solo com a clavícula quebrada. Olha a pergunta, preste atenção. A única coisa que você tinha que falar é se era possível haver incidência do estado de necessidade. Então vamos à resposta. Para haver estado de necessidade, que é o que nós estudamos, nós paramos aí, deve haver o conflito entre dois bens jurídicos lícitos que têm o direito de permanecer íntegros. Então, como eu tenho dois bens jurídicos lícitos, mas há uma necessidade extrema, há possibilidade de um bem jurídico ser preservado e outro bem jurídico ser sacrificado. Então, nós temos neste caso o típico agredindo, danificando o patrimônio do possidônio, né? Aí a pergunta é, há dois bens jurídicos lícitos em conflito? Se eu pegar, por exemplo, o possidônio agredindo o típico, porque o típico agride o patrimônio do possidônio. Essa agressão do típico ao patrimônio é uma agressão ilícita, né? Então, quando Posidônio agride o típico, o faz porque o típico está agredindo ilicitamente, não é lícito, é ilicitamente o veículo ou patrimônio do Posidônio. Então não há um conflito de dois bens jurídicos legais, lícitos. Então, nesse caso, nós não podemos falar em estado de necessidade. 12. Considere que o Brasil adotou o artigo 24, caput do Código Penal, a teoria unitária para os casos de estado de necessidade. Assim, somente haverá exclusão da ilicitude nos casos em que o bem jurídico preservado for de hierarquia superior ou igual ao bem jurídico eliminado. Diante disso, informe justificadamente qual a saída possível não prevista no Código Penal brasileiro no caso de uma mãe que mata um bombeiro para ingressar na casa em chamas, a fim de pegar a única foto de seu filho morto há muitos anos. Bom, nós temos aqui um conflito de dois bens jurídicos, né? O primeiro bem jurídico é a vida do bombeiro e o segundo bem jurídico é o patrimônio, é a foto, né, que é um patrimônio, né, da mãe do filho falecido. Então, um conflito entre a vida e uma foto, um patrimônio. Nesse caso, o Código Penal brasileiro não autoriza a eliminação da vida para preservar o patrimônio, a foto. Poderia, pelo nosso Código Penal, a utilização do parágrafo 2º do 24, haver uma diminuição de pena se o juiz assim entendesse. Mas a saída aqui, segundo a doutrina, seria a utilização do estado de necessidade exculpante, né? Que é adotado pela teoria diferenciadora do estado de necessidade, que não é adotada no nosso Código Penal, mas ela é aplicada no Brasil. A teoria diferenciadora, que autoriza que se preserve o bem jurídico inferior, por exemplo, a foto, e
se sacrifique um bem jurídico de hierarquia superior à vida, né? Mas a incidência disso seria pela inexigibilidade de conduta diversa e poderia ser utilizada, né, alegada a exclusão da culpabilidade e não da ilicitude. Então, se caso se entendesse possível essa situação narrada aqui, lesionar um bombeiro, né, ou matar um bombeiro, né, acho que matar é muito forte, mas se fosse lesionar, ou vamos ver, matar pela foto do filho, a mãe mata o bombeiro, no caso do exercício, o que poderia se alegar é, então, o estado de necessidade exculpante. Se o julgador considerar que seria inexigível outra conduta da mãe diante das circunstâncias narradas, única foto do filho morto há muitos anos, não tem outra lembrança. Se fosse inexigível outra atitude da mãe, a única alegação possível seria o estado de necessidade exculpante, que incidiria na exclusão da culpabilidade.